Vamos orar. Oh Deus, Tu és o amado da nossa alma. Há tantos títulos, Senhor Deus, para o Teu Filho bendito, o Príncipe da Paz, oh Deus, o Emanuel. E, Senhor Deus, não há nenhum lugar que nós possamos olhar neste mundo que não nos lembre Cristo. Quando, Senhor Pai, olhamos para o sol, Senhor Pai, nascendo, oh Deus, nós lembramos que Teu Filho é o sol da justiça. Quando olhamos, Senhor Pai, para as estrelas, Senhor Deus, quando o dia está amanhecendo, nós lembramos que Ele é a brilhante estrela da manhã. Quando olhamos, Senhor Pai, para as árvores, em sua beleza, nós lembramos que Ele é a árvore da vida. Oh Deus, quando olhamos para os rios, oh Deus, para as fontes, nós lembramos que Ele é a água da vida, Senhor Deus. Quando sentamos para tomar nosso café pela manhã ou para jantar, nós lembramos que Ele é o pão da vida. Oh Deus, quando fazemos cada coisa, Senhor Deus, não há nada no mundo que Tu criaste que não criaste para de alguma maneira nós conhecermos o Teu Filho. Que desculpa nós temos de esquecê-lo, Senhor Pai, de não pensar constantemente nele, se cada coisa que nós olhamos, Senhor Deus, nós, Senhor Pai, vemos algo que reflete, Senhor Deus, aquilo que Ele é. Olhamos, Senhor Deus, para a ovelha e, Senhor Deus, e lembramos que Ele é o pastor das nossas almas. Oh Deus, não há um canto deste mundo que ao olharmos não há, Senhor Pai, algo gritando o nome do Seu Filho para nós, a suficiência dEle para nós. Oh Deus, que nossos corações possam, Senhor Pai, todos os dias estarem completamente, Senhor Pai, conscientes de que Tu fizeste todas essas coisas para que, Senhor Pai, continuamente, Senhor Deus, toda a natureza, Senhor Pai, lembrasse para nós, ó Deus, as belezas infinitas do Teu Filho, e nosso coração saísse da natureza, saísse do sol lindo, do céu lindo, Senhor Pai, das estrelas e das árvores e da água, ó Deus, e pensássemos muito além da criação, em que, Senhor Pai, e para onde toda a criação aponta. Que nós possamos olhar um vislumbre, ter um pequeno vislumbre da beleza dEle nesta manhã e nesta noite. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu queria ler com os irmãos o livro de Hebreus, no capítulo 10, 19 a 22, não é? Diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário ou no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua própria carne. E tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração, em inteireza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Ao ler esse texto ontem, eu estava lendo Hebreus, meditando sobre Hebreus para pregar hoje à noite na Santa Ceia, e ao ler esse texto tão maravilhoso, não é? E profundo, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com um verdadeiro coração, inteireza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Isso me trouxe à mente um texto do apóstolo Paulo, não é, que é uma das passagens das Escrituras de minhas próprias meditações, não é, a vida inteira, que teve o maior impacto sobre mim durante muitos anos, que é Romanos 10, 1 e 2. Essa passagem faz nós sermos tão diferentes, a nossa geração ser tão diferente daquilo que a Bíblia define como alguém que realmente enxergou quem Cristo é, e mostra a igreja dos nossos dias tão longe dessa realidade, que há um quê de maravilha, doçura e tristeza pelo estado da igreja hoje.
porque essa passagem, que é uma das que causaram maior impacto nas minhas meditações, na minha vida, que é Romanos 10, de 1 a 2, Paulo fala sobre os seus parentes judeus. Ele está falando sobre o povo de Israel, segundo o sangue, que eram seus parentes, não é? E ele diz assim: o desejo do meu coração e a minha oração a Deus por eles é para que eles possam ser salvos. Eles estão perdidos. Nós sabemos que o povo judeu era o povo da lei de Moisés, de todos os rituais, de todos os sacrifícios, dos cultos contínuos a Deus. E o que Paulo está dizendo é tão impressionante, né? O desejo do meu coração e a oração a Deus por eles é para que eles possam ser salvos. Eles estão perdidos. Pois eu lhes dou testemunho, e isso é a coisa impactante aqui. Eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento. O que me impressionou aqui, a primeira vez que eu me deparei com esse texto de uma maneira mais parando a respeito dele, 30 e poucos anos atrás, o que me impressionou aqui é que é possível ter zelo por Deus e se perder. Não é? Porque quem está falando é o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, e ele está fazendo uma afirmação que denuncia a superficialidade da nossa geração, mesmo naqueles que se dizem mais ortodoxos, não é? E coloca algo definitivo para nós. Isso me impressionou, porque é possível ter zelo por Deus e se perder. Um zelo por Deus e estar perdido. Não é? Paulo diz: o desejo do meu coração é que eles sejam salvos. Eles não estão salvos. A minha oração é para que eles alcancem a salvação, alcance a eles que estão perdidos. O desejo do meu coração é que eles sejam salvos, ele diz. Portanto, eles não são salvos, não é? Paulo não estaria orando pela salvação deles se eles fossem salvos. Agora, eles não são salvos por quê? Eles têm zelo por Deus, Paulo diz. Eles são de fato parte do povo de Israel, não é? Que recebeu todas tudo aquilo que Deus revelou de si mesmo em toda a velha aliança, apontando para Cristo. Eles são de fato parte do povo de Israel, mas ele ora para que eles sejam salvos. E o que está de errado com eles? O que há de errado com o seu zelo por Deus? Porque Paulo diz: eu dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Paulo responde: o zelo deles não está de acordo com a verdade. O zelo deles não está de acordo com o entendimento do Evangelho. O zelo deles não está de acordo com tudo o que Deus planejou na cruz, em Cristo, na verdade. Então ele olha para que eles sejam salvos. O que há de errado com o zelo, ele deixa claro: não é de acordo com o conhecimento. Nós hoje, no meio evangélico, nós achamos, essas pessoas podem não ter nenhum entendimento das verdades de Deus, da doutrina de Deus. Eles podem estar totalmente enganados e fazendo exatamente o que esses homens estavam fazendo. O que esses homens estavam fazendo? Paulo explica no texto. Eles tentando estabelecer sua justiça, achando que o homem pode de alguma maneira cooperar para ser visto como justo diante de Deus, que era a mesma coisa que as pessoas na igreja dos Gálatas estavam fazendo. Esses homens, com a ideia de que eles podiam, de alguma maneira, participar no estabelecimento da sua justiça, eles não receberam a justiça que vem só de Deus, do sola gratia, das doutrinas da graça. Eles achavam que eles podiam fazer algo e que na salvação, ou seja, na aceitação deles como justos, alguma coisa eles tinham feito. Eles sabiam que precisavam do sacrifício, mas eles acreditavam que eles podiam participar do estabelecimento da sua justiça. E Paulo responde: eles têm zelo, eles não são
frios nisso. Mas eles não têm zelo de acordo com a verdade, de acordo com a palavra de Deus. Hoje nós somos assim, nós somos muito estranhos ao que Paulo está dizendo, porque nós podemos dizer assim, olha, essa pessoa tem maior zelo, ela não entende as verdades do evangelho de verdade, ela está há 20 anos no meio evangelho, mas ela não entende o evangelho. Nós podemos dizer que Israel estava há milhares de anos com aquelas verdades, e eles tinham zelo, mas eles não entendiam. E sem entender a verdade, todo o zelo verdadeiro que eles tinham por Deus não era algo que os deixava numa situação diferente do que todos os homens, se não pior. Então Paulo diz, eu oro por eles, porque eles têm um zelo, eu oro para que eles sejam salvos, porque o zelo deles e o compromisso deles e a tentativa deles de ser justo diante de Deus, achando que eles podem fazer alguma coisa que coopere com isso, mostra que eles não têm entendimento, e sem entendimento não há salvação, sem entendimento da verdade. Então, o verdadeiro conhecimento é necessário para a salvação. Você vê, não existe essa coisa de que essa pessoa não conhece direito o evangelho, mas ela é muito zelosa, ela é uma pessoa que é apegada, ela ora muito, ela lê muita Bíblia, ela faz isso e faz aquilo, ela só não consegue entender. Era isso que eles eram. E a oração de Paulo para eles era, eu oro para que eles sejam salvos, porque eu dou testemunho de que não é falso o zelo que eles têm, mas o zelo que eles têm não é segundo o entendimento, não está enraizado na verdade, não está enraizado. Hoje a gente não é assim, mesmo as pessoas que pregam supostamente as doutrinas bíblicas corretamente, dizem que as pessoas podem não ter o entendimento, não conhecer a verdade, mas que elas estão salvas. Elas estão passando a vida inteira com zelo pelo supostamente as coisas de Deus. Agora, o zelo, a paixão do coração por Deus é importante. E eu acho que nós temos que enxergar o perigo disso, de achar que realmente alguém está salvo, porque é zeloso, porque está falando sobre a cruz e Jesus, como eles estavam sempre apegados a tudo que Deus ensinou no Velho Testamento, mas sem conhecimento tenta estabelecer sua própria justiça, ou seja, algo na sua salvação que o homem mesmo participe. Jesus, esse zelo, essa paixão do coração por Deus é fundamental. Você vê que Jesus disse que você deve amar a Deus, você deve ter uma alegria indizível em seu coração. Tudo na Bíblia diz que a verdade deve produzir em nós zelo, deve queimar em nós. Mas nós podemos estar num exato oposto e estamos tão perdidos quanto eles, porque é óbvio que é possível ser o que eles eram. Eles tinham zelo por Deus sem entendimento, portanto eles estavam perdidos, e Paulo orava para que eles fossem salvos. Mas você pode ter entendimento sem zelo, e eu diria que o texto que nós lemos, ele nos traz porque ele está falando sobre esse oposto. Jesus disse para pessoas mornas que eles iam ser vomitados da sua boca, ou seja, ter um conhecimento correto, sem zelo, sem que aquilo queime. Se você é morno no seu conhecimento correto, a situação é a mesma. Daqueles que têm um conhecimento errado e têm zelo, Paulo diz, eu dou testemunho de que eles não são mornos, eles são quentes, eles são fervorosos, mas eu oro para que eles sejam salvos, porque eles não têm entendimento. Agora, Jesus está dizendo, eu vou vomitar vocês. A Bíblia diz que é essencial na evidência da obra do Espírito Santo em nós, é que há zelo em nossos corações pela verdade. Se você tem você conhece a verdade e não tem zelo, é tão trágico quanto ter zelo sem o conhecimento. E a Bíblia o apóstolo Paulo não está dizendo assim, como eles têm um conhecimento, como eles têm um zelo por Deus, mas não conhecimento, eles não vão experimentar as maiores coisas de Deus, mas estão salvos. Paulo diz, eles estão perdidos. Então, apenas 2 capítulos depois, em Romanos 12, 11, Paulo dirá, nunca esmorecer em zelo,
sejam fervorosos no Espírito do Senhor ao servir ao Senhor. Literalmente, Paulo diz assim no original, ferva no Espírito. Está dizendo? O zelo é importante. Paulo não está dizendo isso lá para dizer que o zelo é opcional e a verdade é morna. Não, a verdade morna causa aquela coisa, eu vou vomitar você da minha boca. Agora, o zelo sem conhecimento, Paulo diz, estão perdidos. É a mesma coisa. E o zelo é importante. E esse texto que nós lemos é todo a respeito de se aproximar de Deus. Razão pela qual a gente faz todas as coisas. Se essas duas coisas estão operando, evidenciando salvação, conhecimento da verdade, que produz fervor, que produz zelo em nós. Mas sem conhecimento, você não pode ser salvo. Chega de nós falarmos para as pessoas só porque nós somos numa sociedade terapêutica, que a única coisa que a gente quer é que as pessoas se sintam bem, mesmo que elas se percam. Chega de dizer que as pessoas podem não conhecer o Evangelho, viver dentro da igreja, pregando uma coisa que não é o Evangelho e serem salvas. Isso não é de forma nenhuma se interessar nas pessoas. Paulo não amaria mais os judeus se dissessem, eu sei que eles têm zelo por Deus e não têm entendimento, mas graças a Deus eles estão salvos, porque esse zelo por Deus é o suficiente. O amor de Paulo se expressa em ele dizendo, eu oro por eles, eu choro pelos meus parentes, porque eu dou testemunho de que eles são zelosos, mas eles não têm entendimento. Então eu oro para que eles sejam salvos. É melhor ser sincero como Paulo de dizer que pessoas que têm um zelo sem um conhecimento estão perdidas. Como quem tem um conhecimento sem zelo também está. Então, aqui está a relevância desse pensamento, quando nós chegamos a essa passagem que nós lemos em Hebreus 10, 19 e 20. Nesse versículo há um comando principal e direto, um só, que é aproxime-se. Aproxime-se. E isso é o que o escritor quer que você faça. Aqui, o autor de Hebreus, tudo que ele quer é que você se aproxime de Deus. E isso é o que ele quer que você faça. Olhe para os versículos. Há apenas uma exortação. Uma vez que você retire do que ele está dizendo, todas retire as frases, as cláusulas definidoras e qualificadoras, a única coisa que vai ficar é isso, que é a ordem, na verdade, que ele quer dar para nós. Todo o resto são cláusulas definidoras e qualificadoras. Ele diz, portanto, irmãos, temos confiança para entrar no lugar santo pelo sangue de Jesus, pelo caminho novo e vivo que ele inaugurou para nós através do véu, ou seja, da sua carne, e porque temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus, nos acheguemos. Você vê, tudo isso é para dizer isso, nos acheguemos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo nossos corações purificados de uma má consciência e nosso corpo lavado com água pura. Então o autor de Hebreus ele tem um objetivo simples, mas é um objetivo profundo, um objetivo elevado e um objetivo sagrado. Eu diria também que é um objetivo feliz, mas aparentemente impossível para nós, leitores, tanto os originais quanto nós, a igreja. Porque todo objetivo é aproximar. Não é? Você pode dizer, bem, não é difícil descobrir, já que esta é a palavra favorita do escritor de Hebreus. Se você ler Hebreus, você vai ver que a palavra favorita dele em todo o livro é aproximar. Há 7 ocorrências disso em Hebreus, mas vamos ver apenas 3. Em Hebreus 4,16 ele diz assim, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça para socorro na hora da necessidade. Em Hebreus 7,25 ele diz, ele é capaz de salvar para sempre. Ele é capaz de salvar para sempre quem? Aqueles que por intermédio dele, se aproximam de Deus, visto que ele vive para interceder por eles. Você vê como o aproxima aqui está falando sobre
tudo que importa, né? Aproximemo-nos com confiança do trono da graça. Ou ele é capaz de salvar para sempre aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Em Hebreus 11:6 ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima de Deus deve crer que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Como eu disse 7 vezes, o autor de Hebreus espalha e enfatiza o aproximar, se aproximar. Essa é a palavra favorita do autor da carta aos Hebreus. A grande paixão desse escritor é que você se aproxime de Deus, é que nos aproximemos de Deus, é que estejamos próximos e incendiados pela beleza de Deus. Que cheguemos ao seu trono para encontrar toda a ajuda que precisamos para viver para a sua glória, na contemplação da sua beleza. Para esses, o trono, só para esses, é chamado de o trono da graça. Para todos os outros, o trono é o trono do juízo. E quem quer se aproximar do trono do juízo? Que culpado gostaria de se aproximar do seu juiz supremo? Ninguém, não é? Mas nós podemos chegar com a ousadia, porque para esses o trono é o trono da graça. Você se aproxima para encontrar aquilo que é necessário em tempo oportuno, que cheguemos a ele, e você vê ele dizendo com confiança, de que ele nos dará, nos recompensará e derramará sobre nós todas as bênçãos espirituais compradas com o sangue do seu Filho, que ele está com aquele estoque infinito de bênçãos espirituais. Ele tem para nós todas as bênçãos espirituais e que são insondáveis de Jesus Cristo, as bênçãos espirituais insondáveis, a herança insondável. Paulo só usa a palavra em grego 2 vezes na Bíblia, quando ele diz que algo é insondável. Ele diz isso em Romanos 11, que diz: quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Paulo está dizendo o seguinte: ninguém vai esgotar, ninguém vai poder conhecer toda a sua mente, ela é insondável. E ele só usa essa palavra insondável de novo em todos os seus escritos para dizer que nós temos em Cristo toda a sorte de bênçãos insondáveis. Não é? Da mesma maneira que você nunca vai poder penetrar e chegar ao fim de tudo que a mente de Deus é, você nunca pode chegar ao fim de tudo aquilo que Cristo comprou com o seu sangue para os redimidos. E ele diz: então cheguemos confiantes de que ele, quando nós chegarmos, os homens quando chegarem a ele, só há 2 maneiras de chegar: ao trono da graça, ao trono do juízo. Mas se nós chegamos assim a ele, nos aproximamos dele, essa é a palavra preferida dele, nós temos acesso à sua graça. Não é? Isso claramente é o que ele quer dizer aqui em Hebreus 10:22, porque o versículo 19 e diz que nós temos confiança para entrar no lugar santo. Não estamos com medo daquele lugar ser o lugar do juízo, apesar dele ser, não é? Para todos os homens nascidos em Adão. Isso é o novo santo dos santos, não aquele que ninguém podia entrar, que ninguém podia ver jamais a arca, ninguém carregava ela, não aquele, mas o verdadeiro para o qual aquele apontava, o santo dos santos celestial, não é, como aquele quarto interno no antigo tabernáculo, e onde o sumo sacerdote se encontrava com Deus uma vez por ano, e onde sua glória descia sobre a arca da aliança. Então, portanto, a única ordem, a única exortação que nós recebemos em Hebreus 10:19-22 é para que a gente se aproxime de Deus. O grande objetivo do escritor de Hebreus é que nós nos aproximemos de Deus. Essas pessoas estavam sofrendo, sendo mortas, presas, mas ele não escreveu esse livro por nenhuma dessas coisas. O grande objetivo é que em qualquer situação que elas estivessem, nas piores, e elas estavam, elas se aproximassem, elas entendessem quão maravilhoso é o caminho aberto para que elas se aproximassem de Deus. Então o grande objetivo desse escritor é que nos aproximemos de Deus, que tenhamos comunhão com Ele, que não nos contentemos com uma vida cristã à distância. Uma vida cristã que não é fervorosa, uma vida cristã que não é dotada de paixão,
Que você não seja o oposto dos judeus que estavam perdidos, porque eles tinham uma paixão, mas não tinham entendimento. A questão aqui é que você pode ter entendimento, mas não ter paixão. E o lugar não é diferente, se não é pior. Que nós não contentemos com uma vida cristã à distância de Deus. Que Deus não seja um pensamento distante na sua vida, no seu dia a dia, na sua segunda-feira, na sua terça-feira. Que Deus não seja um pensamento remoto, trazido algumas vezes, mas uma realidade presente, próxima, que aqueça o seu coração, que te faça ferver. É a palavra que Paulo usa lá, que te faça incendiar, porque você está próximo. Que experimentemos o que os antigos puritanos chamavam de comunhão com Deus. Eles chamavam esse fervor da verdadeira comunhão com Deus. E essa aproximação não é um ato físico, não é construir uma torre de Babel para nós, através das nossas realizações, através daquilo que a gente acha que a gente pode fazer, chegar mais próximo, cada vez mais a Deus, ou como eles lá construindo a torre para chegar ao céu. Não é necessariamente vir para este prédio, não é? Apesar de que é isso que nós queremos aqui, ou caminhando, vindo aqui na frente, como erradamente as pessoas vêm ao altar, não é? Não, é um ato invisível do coração. Você pode fazer isso em pé, absolutamente imóvel, não é um ato físico, ou deitado numa cama de hospital, ou numa cama de UTI, ou sentado agora no banco, ouvindo essa pregação, ou não. Ou o seu coração pode não estar se aproximando de Deus, nem fervendo para Ele. Aproximar-se não é mover-se de um lugar para outro, não é se deslocar, é um direcionamento do coração à presença de Deus, que está tão distante quanto o Santo dos Santos no céu, e ainda assim tão perto, quando estamos em Cristo. É como Jesus, a Bíblia diz que Jesus está próxima à vinda de Jesus. Você pode falar assim, mas já faz isso há 2000 anos, porque a Bíblia não está dizendo que Jesus está vindo de algum lugar, está atravessando uma distância, como se você estivesse vindo de São Paulo para cá, ou da Bahia, e você cada vez está mais perto. Está perto, ele está chegando. Muitas pessoas têm essa ideia meio ridícula de que está próxima à volta de Jesus, porque ele está vindo de algum lugar, com toda a sua velocidade. Será que a velocidade seria essa? Mas que ele está se aproximando. Olha, ele estava distante, ele estava, sei lá, numa distância tal. Agora, depois que já passou esses anos, ele está mais próximo. Agora já passou 2000 anos, ele está mais próximo. Não é isso que o texto está dizendo, isso é ridículo, não é? Quando a Bíblia diz que ele está próximo, a Bíblia está dizendo que Jesus está às portas. Tudo foi feito. Sabe quando você está numa cerimônia e todo mundo está esperando o rei entrar? O rei não está em outro estado. Alguém vai dizer assim para você, olha, está próximo do rei entrar, estamos aqui esperando, o rei vai entrar. Onde o rei está? O rei está do outro lado daquela porta ali. Quando ele vai entrar? Quando ele achar que deve. Ele está próximo. A única coisa que vai acontecer é ele abrir a porta e entrar. Aqui. E nós, os convidados, estamos aqui, estamos esperando o rei entrar. Não é que o rei está vindo lá de outro lugar. Onde é que ele está agora? Ainda está a milhares de quilômetros daqui o rei, mas ele está chegando. Não é isso que a Bíblia diz. A palavra que a Bíblia diz é que ele está à porta. Ele está à porta, próximo de entrar. Quando ele vai entrar? Quando o rei quiser. Ele está perto, está próximo de entrar. Ele vai abrir a porta e entrar a qualquer momento, na hora que ele achar adequado, porque ele está próximo. Então, aproximar-se não é mover-se de um lugar para outro, não é? Aqui é um direcionamento do coração à presença de Deus, que está tão distante quanto o Santo dos Santos do céu, e ainda assim tão perto quanto a porta da verdadeira fé
contempla a glória de Cristo e incendeia os nossos corações. Ele está nos mandando vir e nos aproximar. É isso. Então nós temos o centro do Evangelho. Na verdade, esse é o cerne de todo o Evangelho no Novo Testamento, não é? É que Cristo veio ao mundo para abrir um caminho para irmos a Deus, sem sermos... Quando a Bíblia diz que Jesus é o caminho para Deus, parece que as outras pessoas não vão chegar a Deus porque elas não estão em Jesus. Mas é um erro. Todo mundo está num caminho para Deus. E no final, todo mundo se encontra com Deus. Deus diz assim, aqui mesmo: prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Todos os homens estão indo num caminho em direção a Deus. Jesus não é o caminho para o Pai, de tal maneira que sem Ele ninguém vai chegar até Deus. Esse é o problema grave, não é? Ele veio ao mundo para abrir um caminho, que é o único caminho que um pecador pode chegar diante de Deus sem ser consumido pela sua santidade infinita. Não é que os outros não vão chegar a Deus, é que eles vão chegar por caminhos que o seu pecado só é objeto da ira infinita de Deus, mas eles vão chegar lá. Quando a Bíblia diz que Jesus é o único caminho a Deus, é o único caminho a Deus como seu Pai, não como seu juiz. É o único caminho que você pode se aproximar de Deus sem ser consumido pela sua santidade e pela sua glória em nossos pecados. Nossos pecados são tão opostos à santidade de Deus, não é? Então Jesus é o único caminho que nos leva a Deus como um tesouro, como algo que aquece nossos corações em vez de nos aterrorizar. Por qualquer outra forma que nós vamos chegar a Deus, o livro de Hebreus diz: horrível coisa é cair na mão dos Deus vivos. A pior coisa é o encontro, finalmente, do pecador com Deus, se ele não for pelo caminho. Então 1 Pedro 3,18 diz: porque também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. Você vê, o cerne do Evangelho é que ele nos leva a Deus, mas nos leva a Deus de uma maneira totalmente diferente da maneira com que todos vão chegar a Deus. Por ele, nós chegamos a Deus sem que a glória da santidade de Deus nos consuma. Efésios 2,18 diz: por meio de Cristo nós temos acesso em um Espírito a Deus Pai. Você vê, ele é o único caminho para o Pai, é o único caminho para o trono da graça. Todas as outras maneiras, você chega ao trono do juízo, onde as pessoas, o que elas pedem? Para que as montanhas caiam sobre ela, para que escondam elas da ira do que está no trono e do Cordeiro. Então Romanos 5,11 diz: exultemos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem recebemos a reconciliação. Ou seja, podemos chegar a Deus sem sermos consumidos pela sua santidade. Esse é o centro do Evangelho. É disso que trata o jardim do Getsemane, é disso que trata aquela sexta-feira. É uma maneira, a única, de nós nos achegarmos a Deus, de uma maneira que Deus seja o calor da comunhão, em vez do calor do seu juízo. Que Deus fez coisas surpreendentes, e todas as coisas surpreendentes que Deus fez, inimagináveis, todas as coisas inimagináveis que Cristo fez ao se esvaziar, Ele fez com um único propósito: que você chegasse a Deus, que você fosse incendiado de fervor pelo calor da glória de Deus e não consumido. E é por isso que quem tem um conhecimento sem fervor, é óbvio que não está indo por um caminho. Eu falei como Paulo, em vez da nossa geração, que sempre a nossa geração ela diminui o que o pecado é e a glória de Deus. É por isso que ela fala que alguém pode não ter entendimento da verdade e só pelo seu zelo ser salvo. Paulo diz: está perdido. Porque o Evangelho não é mais ou menos importante. Você não pode acreditar na metade dele, nas partes que você quiser. Ou o teu zelo é por causa do entendimento, você está perdido. Ou algo que é mais terrível, você tem um conhecimento verdadeiro, mas não há nenhum zelo. Fica evidente que você não foi aproximado de Deus. Seria como se aproximar do sol sem sentir nada.
Paulo diz, nós somos fervorosos, nós somos incendiados por essa aproximação. E o autor de Hebreus, tudo que ele escreve é sobre isso. Ele enviou o seu Filho para sofrer e morrer, para que nós possamos nos aproximar. Esse é o centro do Evangelho, esse é todo o propósito. Se nós não nos aproximarmos, não podemos dizer que o Evangelho diz respeito a nós. Porque o Evangelho não foi feito para outra coisa. Não foi feito para você não ir para o inferno, para você resolver alguns problemas, para a sociedade ser isso ou aquilo. Ele, através do seu sangue, nós nos aproximamos finalmente de Deus. É tudo para que possamos nos aproximar. E tudo isso é para a nossa alegria e para a glória eterna. A manifestação da glória eterna de Deus. Deus não precisa de nós, é óbvio. Se nós ficarmos longe para sempre, Deus não empobrecerá. Deus não perde nada com o inferno. Não é? Deus não fica mais pobre quando estamos distantes, mas nós ficamos. Se aproximar de Deus é se elevar. Se afastar de Deus, você vê que quando a gente fala em queda, as pessoas ficam pensando em quedas, né? Satanás caiu, nós caímos, nós pensamos realmente em cair. Mas essas palavras estão sendo usadas só para se aproximar de Deus é elevação. Se distanciar de Deus é queda. Deus mesmo não perde nada com quem se afasta dele. Ou quem se aproxima dele não dá nada a ele. A diferença é o que acontece com quem se aproxima e quem se afasta. Então, ele não precisa de nós. Se ficarmos longe, ele não vai empobrecer a sua paz, a sua alegria, a sua completude, a sua alegria infinita em seu Filho. Não vai perder. Ele não precisa de nós para ser feliz na comunhão da Trindade. Não precisa de nós para ser louvado na comunhão da Trindade. Não precisa de nós para receber alegria ou qualquer coisa. Mas ele magnifica a sua misericórdia, dando-nos livre acesso através do seu Filho, apesar de merecermos sua ira infinita. Então a única realidade que pode nos satisfazer completamente e para sempre, a saber, é Ele mesmo. É por isso que o Salmo 16:11 diz, na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, quem está à destra do Pai é o Filho, há delícias para sempre em Cristo. Essa é a vontade de Deus para você nesse instante, enquanto eu prego, não é? Que você se achegue a Deus. Se você não se achegar a Deus, se estar aqui hoje não te faz se achegar a Deus e não faz você ferver por essa proximidade, esse culto não tem nenhum valor, não é? Nenhuma validade. Ou você falará como o salmista no Salmo 42:2, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei, né? Chegarei diante de Deus. Responda essa pergunta assim, agora. Eu irei agora, enquanto Josemar está pregando. Não é? Eu estou orando, Pai, eu venho, eu me aproximo. Não é? E a proximidade, através desse caminho, incendeia as nossas vidas. Nós vimos como o zelo sem entendimento é evidência de perdição, mas o entendimento sem zelo é mais terrível ainda, não é? Mas devemos voltar e retomar o fio do pensamento do autor aqui. Ele estava tentando mostrar a você a relevância de Romanos 10:2 para essa passagem. Há um zelo que não está de acordo com o conhecimento, e esse zelo não salva as pessoas. E nos dias de Paulo, tinha um monte de pessoas com um zelo que não era segundo o conhecimento. Essas pessoas estavam dispostas a morrer pelo que eles compreenderam do Velho Testamento. Eles sofriam, eram discriminados no Império Romano, mas não importava. Eles estavam ali apegados àquelas coisas com zelo, dispostos a sofrer, a morrer, Mas ainda assim Paulo diz, eles estão perdidos. Nunca veja essas coisas, o zelo, o que as pessoas estão dispostas, o que elas fazem, como evidência. A evidência é segundo a verdade ou não é segundo a verdade. Então há um zelo de acordo com o conhecimento, e é isso que eles não tinham. Esse zelo é importante, mas fundamentalmente este é um zelo para se aproximar de Deus. É ser zeloso por isso, para estar bem com Deus, para desfrutar de comunhão
com Deus, que aqui o autor está dizendo se aproximar, e como eu disse, essa é a linguagem preferida. Em outras palavras, o ponto central desse texto é que temos zelo pela proximidade de Deus, que, como eu disse, os puritanos chamam de comunhão, não é? Que temos zelo em nos aproximar de Deus. Não devemos nos aproximar de Deus com indiferença. Você cultuou indiferente hoje? Para você o culto hoje é algo casual. Quando você está em casa, orar ou viver para Deus é uma coisa casual. Então, isso é o oposto disso. Você pode entender muito das doutrinas corretas, mas não há nenhum zelo em você. Nunca é casual. Você sempre sabe que a comunhão, você está se aproximando daquele que te consumiria, a não ser por causa do caminho vivo, como ele chama aqui, que te fez se aproximar, e tudo que foi feito foi para você se aproximar e experimentar o calor da comunhão. Então, mesmo quando nos sentimos entorpecidos e sem vida, não devemos simplesmente dizer, eu estou assim, entorpecido, como se você não entendesse a gravidade disso. Se de fato você entende, você vai dizer, Deus, eu estou entorpecido e sem vida, há apenas uma esperança em mim, hoje na proximidade contigo, eu venho, tenha misericórdia de mim, toca-me com sua chama e coloque-me fervendo novamente, para usar a palavra do apóstolo Paulo. Dê-me uma percepção de quem tu és, da tua presença na face de Cristo. Abra os meus olhos para que a sua glória me faça viver verdadeiramente. E este texto pede zelo pela proximidade de Deus. Nunca aceitarmos de participar de um culto de forma casual, de forma diferente. Nunca aceitarmos abrir nossas Bíblias de uma maneira casual, de forma indiferente, como se estivéssemos fazendo as mesmas coisas que estamos fazendo quando estamos fazendo as outras coisas da vida. Nunca aceitarmos participar de um culto assim, em nossas casas. Agora, se isso for verdade, veja como o texto ilustra Romanos 10, 2. Que um zelo sem conhecimento não vale nada. Um zelo sem conhecimento leva para o inferno. É o que Paulo diz, eu oro para que eles sejam salvos, porque dou testemunho de que eles têm zelo, mas sem conhecimento. Tudo nesses versos de Hebreus 10, 19 e 22 tem o objetivo de nos ajudar a nos aproximar de Deus, nos dando conhecimento, porque não é possível, sem um conhecimento verdadeiro, nos aproximarmos de Deus. Você poderia dizer que está tudo escrito para que sua aproximação de Deus seja de acordo com o conhecimento, porque você viu que Paulo diz que quem tenta se aproximar de Deus sem o conhecimento está perdido, não se aproxima dele de uma maneira em que receba comunhão, mas sim condenação. Então, para que não se diga, esse povo procura zelosamente se aproximar de Deus, mas sua vida não é segundo o conhecimento, o autor de Hebreus vai dizer, eu vou dar o conhecimento a vocês. Vocês precisam do verdadeiro conhecimento, mas esse conhecimento só tem um objetivo, ele leva ao zelo que aquelas pessoas tinham sem conhecimento. Não há nenhum outro propósito. Esses versículos estão repletos de conhecimento sobre como se aproximar de Deus. Eles são como brasas acesas ao redor da exortação. Aproxime-se. Aproximemo-nos de Deus de maneira aquecida e fervorosa, através da verdade, que é a única maneira que você pode se aproximar de Deus de verdade, como Deus que aquece o coração e não como um fogo consumidor. Eles também são carvões, como pedra, né, como uma forma que mantém a exortação no lugar correta. Porque você pode ter um zelo sem um conhecimento, ou você pode ter um conhecimento sem zelo. E é para isso que serve o conhecimento. O conhecimento só serve para uma coisa, para fazer de você zeloso. Se o conhecimento não fez de você zeloso, ele vai te levar à condenação, como o zelo sem o conhecimento levou os judeus à condenação. É para isso que serve o conhecimento. Essa é a única razão pela qual existe pregação, existe estudo da palavra de Deus, meditação na palavra de Deus. É para a vida, é calor do zelo e uma firme convicção. É para manter o coração ardendo com o verdadeiro zelo. Lucas 24, 32 diz, nosso coração não ardeu dentro de nós quando ele falava conosco na estrada, enquanto ele abria as escrituras. É isso. Esse é o propósito do conhecimento. É que os nossos corações ardam
a respeito disso. Por quê? Porque nos aproximamos. Enquanto ele enchia nossos corações com as brasas do conhecimento, eles estão dizendo, nossos corações não ardiam. Esse é o verdadeiro conhecimento. A gente não tem tempo para olhar para cada um desses carvões que incendeiam, mas me deixe mostrar a vocês, pelo menos, como eles são colocados, são embalados para nós. A minha esperança é que você veja a importância de pegar essas brasas da verdade, da palavra de Deus, e colocá-las ao redor do seu coração, com o propósito de realmente você se aproximar de Deus, zelosamente, comunhão verdadeira, não é? É o que eles façam sua busca por Deus arder em verdadeiro zelo. Então observe a palavra portanto, no versículo 19, portanto, aproximemo-nos de Deus. Mas você viu o perigo de tentar se aproximar de Deus sem o conhecimento, não é? As pessoas continuam perdidas. Isso direciona nossas mentes, como ele começa com portanto, de volta à verdade que já existia antes. O versículo 14 diz, Deus aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. Portanto, aproxime-se, é o que ele está dizendo. Se você está entre aqueles que ele aperfeiçoou para sempre, ele só fez isso com o propósito de você se aproximar. Aproxime-se. Em Cristo, você que está sendo santificado pelo Espírito Santo dia a dia, agora está diante de um Deus perfeito e pode chegar incrível. Você é um pecador, pode chegar diante dele sem que a glória dele te consuma. Se a glória de Deus não te consumir, ela vai te transformar. É por isso que a Bíblia diz que você é transformado de um grau de glória para outro grau de glória na contemplação. Só há duas maneiras. Se a glória de Deus ou vai consumir, ou ela vai transformar. Você não vai ficar indiferente. Portanto, por causa dessa verdade, ele está dizendo, aproxime-se de Deus, que seu zelo para se aproximar esteja de acordo com a verdade. Porque se seu zelo também não estiver de acordo com a verdade, você está perdido. Mas o teu zelo precisa estar de acordo com a verdade. Em seguida ele cita a promessa da nova aliança de Jeremias 33, 34. No verso 17, não me lembrarei mais das suas maldades. Portanto, pegue essa brasa, não é? E olhe para Cristo. Como é que Deus pode não se lembrar de todas as minhas maldades? Não é? Você está se afastando por causa de pecados passados, o autor está dizendo. Ele diz, jamais me lembrarei. Isso não é uma chama para aquecer teu coração? Você pode realmente ler isso, que em Cristo ele jamais lembra de nenhum dos seus pecados, e você ir casualmente na presença de Deus, e você se sentar casualmente num culto, e você achar que o que está acontecendo aqui agora é exatamente a mesma coisa, é o que se faz no domingo de manhã, e daqui a pouco você vê futebol, e daqui a pouco você faz outra coisa, e daqui a pouco você faz outra coisa. É isso. Ele diz, jamais os lembrarei. Ele está dizendo, como eu disse, nós não podemos olhar cada uma das brasas que ele está colocando em volta, para o nosso coração ter zelo, ser quente, não ser morno, não cairmos no mal oposto tão condenador quanto dos judeus, que eles tinham zelo, havia alguma coisa que aquecia eles, mas não era a verdade que aquecia eles. Era uma ideia de que eles podiam estabelecer uma justiça que os tornava dignos. Então ele diz, jamais lembrei, praticamente eu vejo em você, nos que estão sendo aperfeiçoados, aquela perfeição do meu filho amado. Quando você pensa nisso, isso é uma brasa, ele está dizendo, que aquece o seu coração. Não faz só você saber a verdade, faz você zeloso, quente. Portanto, por causa dessa verdade, ele está dizendo, aproxime-se. Se essa verdade aqueceu o teu coração, o que você vai fazer? Você sabe que tudo que foi feito foi para você se aproximar, então você se aproxima. Portanto, no verso 19, ele aponta para as brasas do conhecimento e verdades que devem estar acumuladas atrás do seu zelo, para que o seu zelo seja verdadeiro e que realmente o teu conhecimento da verdade se mostre salvador. E no versículo 19, a exortação principal é nos aproximemos. Na verdade, essa é a exortação. As coisas estão qualificando. Ela é precedida por duas outras cláusulas que começam com desde então, se é verdade. Uma vez que isso é verdade, portanto, aproxime-se. Se isso for verdade para você, o que você faz?
você se aproxima. Porque tudo que o Evangelho fez foi para te levar. Jesus dizia: essa é a vida eterna, eu sou o caminho, não há outro caminho para o Pai. Não é? Só eu levo as pessoas ao Pai como pessoas que não vão ser consumidas pela sua glória, a glória da sua ira. Só eu posso levar as pessoas ao Pai como filhos dele. E uma vez que isso é verdade, portanto, aproxime-se de Deus. Essa é uma brasa que incendeia o coração. Portanto, quem se aproxima de Deus verdadeiramente nunca se aproxima sem zelo. Portanto, a ordem de se aproximar está sendo embalada tão densamente quanto possível, ao que parece, com brasas da verdade. Porque os judeus tentavam se aproximar de Deus, tinham brasas, mas eram brasas da mentira. E estar aquecido por algo que não é a pura verdade do Evangelho, te coloca em direção a um Deus irado. Não importa quanto zelo você tenha. Paulo diz: eu estou orando para eles, para que eles sejam salvos. Eles estão debaixo da ira de Deus, apesar de que eu dou testemunho de que eles são zelosos, mas não segundo o entendimento. O autor de Hebreus está dizendo assim: eu vou dar a você as brasas do entendimento, e você vai entender que a única razão de você conhecer isso é se aproximar de Deus. Se você tiver conhecimento teológico, supostamente ortodoxo, que não te aproxima de Deus, ou que faz você ser casual, então você está numa situação tão desesperadora quanto aqueles judeus. Então a primeira cláusula é desde, nesse versículo 19 e 20, diz: visto que temos confiança para entrar no lugar santo pelo sangue de Jesus, pelo caminho novo e vivo que ele inaugurou para nós através do véu, isto é, a sua carne. Visto que essas coisas são verdadeiras, quando você contemplar a realidade do pecado e como Deus abriu o caminho, que o véu que foi rasgado para você entrar é o próprio corpo do Filho de Deus, isso vai incendiar seu coração. Você não só se aproxima, quando você se aproxima de Deus, você dá os seus passos passando entre o corpo rasgado de Cristo por causa das suas maldades. Você não pode fazer isso casualmente, queridos. Você não pode dizer que está passando pelo véu, que é a própria carne do Filho de Deus, e fazer isso de uma maneira assim, casual, sem zelo. Você está entrando em um lugar santo quando se aproxima de Deus. Isso é verdade. Portanto, ele está dizendo: não venha descuidadamente, não venha levianamente. Ninguém se aproxima de Deus pelo vivo caminho se a pessoa não tem zelo, porque é evidente que ela não está enxergando essas brasas da verdade, que são a única maneira de ela se chegar a Deus. Mas aqui está outra verdade: o sangue de Jesus, o Filho de Deus, foi derramado por você, se você está entre essas pessoas, para que seus pecados sejam perdoados e a santidade de Deus não te consuma. Isso não te emociona? Isso não incendeia o seu coração? Saber essa verdade não faz nada no seu coração, não faz o seu coração arder. Então, essas verdades não estão em você. Você pode conhecê-las, mas elas não são brasas para você, elas não aquecem o seu coração. Aqui está outra verdade: o caminho, o novo e vivo caminho para Deus. Não é o caminho da velha aliança, com animais mortos e sacerdotes que morrem e devem ser substituídos, mas é um caminho vivo, como um só sacrifício. Um caminho vivo, um só sacrifício, um só sacerdote, Jesus. Então você está enxergando tudo isso. Você está enxergando esse caminho único. Você está enxergando esse caminho vivo. Você está enxergando o sacerdote. Você vê que a carne do sacerdote partida é que te dá entrada. Você nunca é casual, não é? Ele está vivo e ele intercede por você. Visto que isso é verdade, o autor de Hebreus diz: aproxime-se de Deus. Na verdade, diz no versículo 21, este é o segundo destas cláusulas. Ele é um grande sumo sacerdote da casa de Deus. Ele abriu um caminho para você ao derramar seu sangue, rasgar sua carne, como a cortina do templo, na qual você tem que traspassar para se achegar a Deus. Ele está vivo como um sacerdote hoje, que sempre o cobrirá com sua obra perfeita, com o único propósito de você se aproximar de Deus, sem que a glória dele, em vez de te consumir, te aqueça com um zelo. Já que isso é verdade, ele está dizendo: aproxime-se. Está vendo? É o oposto. Se
lá eles têm um zelo sem a verdade, mas se você tem a verdade, o propósito da verdade é produzir esse zelo. Aproxima-se de acordo com esse conhecimento, porque eles lá estão perdidos com o zelo, porque o zelo deles é sem conhecimento. Judeu, zelo sem conhecimento, você tem esse conhecimento sem zelo? É a questão. Então, aproxime-se com um coração sincero, é a outra cláusula. Em seguida você vem o próprio comando, não é? No versículo 22, aproximemo-nos de Deus. Mas ele não terminou de empacotar as brasas da verdade em torno da exortação, em torno do teu coração, para que você se achegue a Deus sempre com o coração ardente em zelo. Ele diz para fazer isso com um coração sincero, em plena certeza de fé. Esse é o zelo que ele deseja que tenhamos. Quando vamos a Deus, vamos com plena certeza de fé, ou como no versículo 19 diz, vamos com confiança, vamos com ousadia. Mas o coração vacila, não é? O coração começa a esfriar, ele treme com a incerteza e uma sensação total de inadequação de homens pecadores estarem na presença de Deus, do Deus vivo. Então ele empacotou essa última verdade no final do versículo 22 em seu coração. Seu coração foi purificado de uma má consciência e o seu batismo é o sinal disso, se isso foi real para você e não só uma cerimônia. Tendo os nossos corações purificados de uma má consciência e o nosso corpo lavado com água pura, o sangue de Cristo cobre tão completamente nosso pecado e remove nossa culpa que a consciência pode descansar em paz. E isso aquece seu coração. Não porque não tenhamos mais pecado. Você vê, nossa consciência não descansa em paz porque nós não enxergamos mais nenhum pecado em nossas vidas. E não porque a consciência às vezes não nos acusa, mas porque quando ela faz isso, nós pela fé temos o que dizer e falamos. Eu sei que pequei e isso me entristece. E isso é a minha profunda tristeza. E eu odeio meu pecado, mas eu tenho um Salvador, Jesus Cristo, que derramou seu sangue inestimável por mim, para lavar meus pecados, cobrir minhas transgressões, para que eu tivesse acesso a Deus. Ou seja, você vê que quando eu vejo o pecado em minha vida, é o zelo do se aproximar de Deus, que é como o Espírito Santo trabalha, a vitória da mortificação dos pecados cancelados na cruz. Portanto, cale-se, não é? Ó consciência nesse sentido. Fique em paz com Deus, não porque o que você está falando é mentira, mas por causa da verdade de quem Jesus é e do que Ele fez. E porque isso é verdade, eu vou me aproximar. Nunca alguém que diz que está se afastando de Deus por causa disso, daquilo, aquilo outro, essa pessoa simplesmente é fria. Essas brasas não aquecem o seu coração. Porque quando essas brasas da verdade aquecem o coração, elas produzem um zelo segundo a verdade, como os judeus tinham um zelo segundo o não entendimento. Mas eu tenho um Salvador, é o que você pode dizer. Esse é um zelo pela proximidade de Deus que está de acordo com a verdade, diferente do zelo que não é de acordo com a verdade. Jesus Cristo que derramou o seu sangue inestimável por mim. Portanto, fique em silêncio, aproxime-se, e porque isso é verdade, eu me aproximo diariamente, não casualmente. Esse é um zelo pela proximidade de Deus, que é segundo a verdade. Aquele era um zelo pela proximidade de Deus que não era segundo a verdade. E há pessoas que podem ser diferentes dos judeus, dizer eu conheço a verdade, mas não há um zelo segundo esse suposto entendimento. Eu tenho um Salvador que derramou o seu sangue para me levar ao Pai. Portanto, fique em silêncio, consciência, esteja em paz. E porque isso é verdade, o autor de Hebreus disse, isso é verdade para você, isso é uma brasa incandescente da beleza da obra de Cristo. Isso incendeia seu coração e você se aproxima de Deus. Não é? E eu quero ser mais breve. Eu acho que nós podemos mencionar, eu disse anteriormente que os antigos puritanos chamavam dessa aproximação, não é? Que é zelosa, eles chamavam isso de comunhão com Deus.
Ele não chama de comunhão com Deus simplesmente o que nós estamos fazendo, ou simplesmente ler a Bíblia. Se não há corações assim incendiados pela verdade, não há comunhão com Deus. Nós podemos aprender com eles profundamente. Outro dia eu estava lendo J. Packer, ele disse que os puritanos diferem dos evangélicos de hoje. Ele morreu há pouco tempo, né? Porque para eles a comunhão com Deus era uma grande coisa, era a grande coisa. E para os evangélicos hoje é uma pequena coisa, comparavelmente. Os puritanos eles estavam preocupados com a comunhão com Deus de uma maneira que é totalmente estranha à nossa geração. Eles não tinham nenhuma ideia de conhecimento bíblico para conhecer, para debater, para discutir, para ficar com raiva, para tentar ganhar um debate. Eles não tinham nenhuma ideia de que a verdade de Deus era não somente as brasas que incendeiam o nosso zelo por Deus. Então, à medida que nossa despreocupação é o pouco, à medida da nossa despreocupação, é o pouco zeloso que nós somos com essa ideia de comunhão. Quando os cristãos se encontram, eles falam sobre o que, queridos? Quando as pessoas gostam de conversar, os cristãos, eles falam sobre uns sobre os outros, sobre os seus ministérios, eles falam sobre interesses cristãos, eles gostam de conversar sobre os seus conhecimentos cristãos, eles gostam de falar sobre o estado da igreja. É um dos maiores passatempos das pessoas, falar sobre o estado da igreja. E eles gostam de falar sobre problemas de teologia, discutir simplesmente por discutir, mas raramente sua experiência diária de Deus é cheia de zelo, de um coração ardente. O cara passa 2 horas discutindo na internet sobre uma determinada doutrina e ele está totalmente distante da percepção da comunhão com Deus. Ele pode sair dali daquela discussão teológica simplesmente e fazer uma coisa, tudo aquilo é casual, tudo aquilo é uma questão de debates. Os judeus tinham um zelo sem conhecimento e ele tem um conhecimento que não traz nenhum zelo, não é? De acordo com J. Packer, diz assim, as pessoas fazem isso porque na verdade elas têm muito pouco a falar sobre isso, sobre comunhão com Deus. De acordo com ele, então, o maior dos puritanos, né, John Owen, a experiência comum de John Owen com Deus é um grande exemplo para nós, não é? Deus providenciou para que John Owen e os sofredores puritanos, e como eles sofreram de seus dias, vivessem mais perto de Deus e buscassem a comunhão com Deus com um fervor de que nós tem se tornado cada vez mais estranho. Escrevendo uma carta durante uma doença em 1674, e John Owen teve muitas doenças, né? Uma vida difícil, de muitos sofrimentos, enterrou seus filhos todos, 11. Ele disse ao amigo numa carta: Cristo é o nosso melhor amigo e em breve será o nosso único amigo. Oro a Deus de todo o coração para que eu possa estar cansado de tudo mais, exceto de conversar, estar junto e ter comunhão com o meu Deus. Não é maravilhoso ler isso? Deus usou a doença e todas as outras pressões e perdas na vida de John Owen para levá-lo para uma comunhão mais profunda. Esse é o verdadeiro conhecimento. Nós não admiramos John Owen porque simplesmente ele é um gigante teológico. Nós admiramos John Owen por causa disso. Ele diz, olha, eu estou cansado, eu oro a Deus que eu possa me cansar de todas as coisas. Não é? Livros sem fim, palestras sem fim, a vida, todas as coisas, eu posso me cansar de tudo, menos, exceto de conversar e ter comunhão com Deus. Então Deus usou a doença e todas as coisas de John Owen para levá-lo à comunhão com Deus e não para longe de Deus. As pessoas que dizem assim, muitos problemas me fez eu me esfriar, não é verdade. Não é que aquele conhecimento dele algum dia foi realmente conhecimento verdadeiro. Porque você vê, todos os dramas na vida de John Owen levaram ele para ter uma comunhão mais profunda com Deus. Os dramas na vida de Davi levaram ele para ter uma comunhão mais profunda com Deus. Todo o sofrimento de Paulo levou ele a ter uma comunhão mais profunda com Deus. Hoje as pessoas dão uma topada e elas então não conseguem mais. Elas sentem uma dor aqui na coluna e elas não conseguem mais. Qualquer coisa é um impedimento. Na verdade, o nome disso é frieza.
é falta de zelo, é falta dessas brasas da verdade. Mas John Owen também foi muito intencional sobre sua comunhão com Deus. É o que acontece. Ele diz a respeito disso assim: a amizade é mais mantida e preservada por visitas. E estas, tanto mais livres e menos ocasionadas por negócios urgentes. Em outras palavras, John Owen está dizendo o seguinte: no meio de todos os seus trabalhos acadêmicos, políticos e eclesiásticos, ele guardava o melhor tempo para fazer visitas a Deus. Ele diz: a melhor maneira de você manter uma amizade é fazer visitas constantes, mas não visitas para tratar de problemas, para tratar de resolver problemas, que aí você é obrigado a visitar o outro. As melhores amizades, as comunhões verdadeiras, elas são mantidas por visitas contínuas, simplesmente porque ele diz: você quer estar com o seu amigo. Ele diz: eu nunca deixei que nada impedisse minhas visitas constantes ao meu amigo. Isso é que ele chamava de comunhão. E quando ele não foi apenas com petições para coisas, ou mesmo para a libertação das suas muitas dificuldades. Ele viu muitas dificuldades políticas, perigosas, lutas pela verdade, enfim. Ele disse que ia lá apenas para estar com seu amigo. Ele foi ver seu amigo glorioso e contemplar sua grandeza. Isso é comunhão. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. É por isso que Jesus morreu. O último livro que John Owen escreveu, ele estava terminando porque ele estava morrendo. E chama-se Meditações sobre a Glória de Cristo. É maravilhoso, queridos, você ter certeza: eu estou morrendo, eu estou doente. Hoje, você vê os cristãos desesperados pela possibilidade de morrerem. Se falarem que ele tem que entrar numa bolha e ficar o resto da vida dentro dessa bolha, se ele não quer fazer mais nada para poder viver mais um dia nesse mundo, ele vai fazer. Mas John Owen, quando não é que tinha possibilidade de 0, não sei o que, de morrer de uma doença, quando ele estava morrendo, ele disse: eu quero gastar esses últimos momentos para escrever uma obra. Ele escreveu uma obra maravilhosa chamada Meditações sobre a Glória de Cristo. Não é maravilhoso? Alguém que teve tantas visitas ao seu amigo, viu tanto da sua glória, com zelo, com o coração aquecido, que quando pensou: vou morrer, em vez de ele estar desesperado, em vez de pensar, e John Owen, ele, na carta que ele escreve um dia antes de morrer, ele diz: entre as febres e as dores incessantes, eles não viviam numa época de remédios, coisas que possam pelo menos amenizar o sofrimento na sua morte. E ele fala sobre isso. Então ele sabia que ia morrer, estava tão perto da morte que o livro foi lançado só depois que ele morreu. Ele acabou o livro e morreu. E isso diz muito sobre o foco e o resultado da vida de John Owen. Não é? Nele, ele diz assim: a revelação de Cristo merece o mais severo de nossos pensamentos, o melhor de nossas meditações e nossa maior diligência neles. Que melhor preparação pode haver para nosso futuro desfrute da glória quando estamos morrendo, do que uma constante contemplação anterior dessa glória na revelação feita no Evangelho? Como é que eu posso estar louco para contemplar aquela glória se eu não contemplo essa glória no Evangelho? Como eu posso sentir esse desejo se eu não estou vendo nada dela agora? Como meu coração pode estar incendiado por estar nesta glória, se meu coração, a glória, agora olhando para ela, não tem nada nele? Então a contemplação que John Owen tem em mente é composta pelo menos de duas coisas. Por um lado, ao que ele chamou dos seus pensamentos mais severos. E por outro, melhores meditações. Ou em outro lugar, meditações assíduas. E por outro lado, oração implacável. Ele chamava isso de visitas ao seu amigo. Não visitas, ele diz assim: as grandes amizades são mantidas por visitas contínuas, não por necessidades de negócio que faz você procurar o outro, mas porque você quer estar lá. E os dois são ilustrados no seu trabalho sobre esta carta, que é uma das obras mais incríveis da história da igreja. É o comentário de John Owen do livro de Hebreus, 8 volumes. Cada volume tem 1000 páginas. O primeiro volume de 1000 páginas
é só uma introdução sobre Jesus e a igreja. O segundo volume de 1000 páginas é uma expansão dessa visão. E ele só começa a comentar no terceiro livro de 1000 páginas. E ele, por 7 volumes, 7.000 e poucas páginas, quase 8.000, ele olha para o livro de Hebreus, como que olhando para a face do seu amigo. E é uma das maiores realizações, né, esse comentário de 7 volumes da história da igreja. Quando ele terminou, perto do fim da sua vida, ele disse, agora o meu trabalho... Quando ele terminou o comentário sobre o livro de Hebreus, ele disse, agora o meu trabalho está feito, é a hora de eu morrer. Como ele fez isso? Você tem um vislumbre disso no prefácio. Você vê que ele visitou mesmo, ele se aproximou de Deus, o seu coração foi aquecido. Tudo que esse autor de Hebreus está dizendo, e ele que foi talvez alguém que mais esmiuçou Hebreus, estava fazendo isso no prefácio. Ele diz assim, devo dizer agora que depois de toda a minha busca e leitura, a oração e a meditação assídua tem sido meu único recurso, e de longe o meio mais útil de luz, assistência, que incendeia o meu coração, não é? Por isso os meus pensamentos foram libertados de muitos amaranhados deste mundo para se concentrar em Cristo. Assim, John Owen se aproximou de Deus pela oração e meditação assídua e encontrou que luz, liberdade, encontrou zelo, foi incendiado. Esses homens não são... É triste se você pegar a obra de John Owen só para fazer debates a respeito, porque não era sobre isso. Era sobre essa contemplação, esse zelo que levou eles a fazer o que fizeram. Desse modo, o seu zelo por aproximar-se de Deus, você vê, o zelo de John Owen era segundo o conhecimento. É o contrário daquilo que Paulo disse, dou testemunho de que os judeus têm zelo, mas eu oro para que eles sejam salvos, porque o zelo deles é sem conhecimento. John Owen está no lugar oposto, o zelo dele é cheio de conhecimento. Esse é o zelo verdadeiro. A ideia de um conhecimento sem zelo é tão absurda que a única resposta para isso é Jesus dizer, eu vou vomitar da minha boca quem se aproxima dessas coisas assim. Esse é o tipo de zelo que desejamos. Em cada culto, em cada pregação, é o que desejamos para você em cada meditação em sua casa. Que você, ao visitar o seu amigo, como ele diz, de maneira assídua, com meditações selvagens, não é uma coisa casual, que o seu coração se incendeie de zelo. Que você pare de tentar dizer que pessoas que têm um zelo sem um conhecimento estão salvas, porque você vai deixar elas no engano até a morte. É melhor dizer a verdade. Enxergarmos que tudo que Deus fez em Cristo, o autor de Hebreus foi empilhando coisas, era para colocar essas verdades como brasa em nosso coração para nos aproximarmos de Deus com zelo. E isso é o tipo de zelo que desejamos. Esse é o doce conhecimento pessoal que mantém o zelo dentro dos limites e o faz incendiar de intensidade. O zelo dentro dos limites é porque ele nunca foge da verdade. Não acrescenta nada à verdade. Não quer nada menos que a verdade. Mas ele não quer só a verdade. Ele é os limites da verdade que nos incendeiam, como John Owen. Com esse conhecimento e zelo, se aproxime de Deus hora a hora. Não é? E você vai experimentar aquilo que é tão difícil esmiuçar. Como eu disse, John Owen falou 8.000 páginas a respeito desse livro magnífico que é o livro de Hebreus, porque é tudo sobre Cristo e como nos aproximar de Deus. Eu disse que essa é a palavra preferida do livro de Hebreus, porque é isso que ele diz o tempo todo, não é? Aproximemo-nos, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, nos aproximemos, cheguemos com verdadeiro coração e inteireza de fé
ou seja, incendiados. Cheguemos com verdadeiro coração e inteireza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado pela água limpa. Deus, todos nós ouvimos a Tua palavra, mas só o Teu Espírito, Senhor Pai, pode fazer dessa palavra brasas que se juntam em torno dos nossos corações, de tal maneira que nós possamos dizer: não ardia o nosso coração enquanto Ele falava conosco. E assim, Senhor Pai, nós tenhamos essa coisa dupla que afirma a veracidade do Evangelho em nossas vidas, um conhecimento com zelo. Tenha misericórdia, Senhor Pai, nós oramos junto com o apóstolo Paulo, de todos aqueles que têm um zelo sem entendimento, porque nós sabemos que eles estão perdidos. Mesmo que falem de Ti, mesmo que falem da cruz, como judeus que podiam se apegar a todas as verdades do Velho Testamento, mas eles não tinham conhecimento, e o zelo deles, Senhor Pai, os deixava no mesmo lugar, condenados. Hoje não é diferente, mas que nós possamos chegar, Senhor Pai, com santa ousadia, coração, Senhor Pai, incendiado por essas verdades que estão colocadas em torno do nosso coração para incendiá-los, e nunca a Tua presença ser algo casual e comum para nós. Sempre, Senhor Pai, sempre lembrando como vamos cear nesta noite, sempre lembrando a cada instante que entramos na Tua presença, não como um fogo consumidor, mas como um fogo que nos aquece de zelo, porque nós estamos passando entre o véu da carne do Seu Filho que foi rasgado e todo aquele sangue derramado. Nós sabemos que, Senhor Pai, cada pecado nosso está, Senhor Pai, envolvido naquilo, cada maldade do nosso coração. E quando nós pensamos que podemos chegar a Ti assim, não chegar a Ti a um trono do juízo, mas o trono da graça, nossos corações se incendeiam. E nossas visitas, Senhor Pai, são cada vez mais contínuas, como quem visita o amigo, ó Deus, não por emergências, não por problemas emergenciais, mas porque nós queremos estar aí, onde Tu estás, e tudo que foi feito foi para nos levar a Ti. Morreu o justo pelos injustos, para nos levar a Ti, que nós possamos estar aí, aquecidos pela verdade, nos deleitando de tudo que Tu és para nós em Cristo, em nome de Jesus. Amém, queridos, amém, amém. Vamos ficar de pé. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei.